Rio está agora aqui a fazer apenas um pequeno compasso de espera, acabou de fazer um contacto com a população em Arcos de Valdevez, com boa recepção e com vários recados a António Costa, nos quais tem insistido desde manhã. Sim, porque aquilo que eu tenho notado é que o Dr. António Costa deixou de apresentar propostas ao país, deixou de dizer o que é que quer para o país e começou a criticar as nossas propostas, o que é legítimo se não as deturpasse. Portanto, agora a política dele é deturpar. É dizer que se o PSD ganhar, o salário mínimo não sobe, os salários não sobem, o Serviço Nacional de Saúde tem de ser pago, a Segurança Social é privatizada. Ele sabe que tudo isso é mentira, mas, no entanto, é esse o rumo que tem seguido. Eu acho que quando está a seguir esse rumo, já há, como eu disse ontem, um certo desnorte, sinceramente, porque aquilo que nós devemos fazer não é, primeiro, não é deturpar o que os outros dizem. Depois, pode-se criticar o que os outros dizem, mas acima de tudo devemos ir pela afirmativa. Aquilo que eu tenho vindo a fazer, ao fim de tarde, nos locais onde passo, é fazer sessões a divulgar as nossas propostas. É isso que nós devemos fazer, que o Dr. António Costa não está a fazer. E realmente acho que é relevante sublinhar isto, para que as pessoas não vão naquela ladainha que, desculpem-me o termo, não tem pés nem cabeça, não é? Ouvimos o Dr. António Costa a procurar colar o PSD à política da austeridade, dizendo que o PSD de Rui Rio faz e pensa exatamente o mesmo que o governo do PSD de Passos Coelho. Como é que ouviu estas críticas? O governo do Dr. Passos Coelho teve de implementar um programa da Troika que foi motivado pelo facto de o PS ter governado mal e ter atirado o país para a bancarrota. E nós, não, para lá do PSD não ter tido essa responsabilidade, nós temos falado pouco do passado, temos apesar de tudo algum pudor. Não me vê a mim estar permanentemente a criticar aquilo que o PS fez ou que o engenheiro Sócrates fez. Não tenho trazido isso para a lista, que isso é passado, não vale a pena estar a trazer isso. Mas o Dr. António Costa, não tendo argumentos, vem dizer que nós vamos fazer o mesmo que fez o governo do Dr. Passos Coelho. Mesmo que fosse o Dr. Passos Coelho, não ia fazer agora o mesmo que fez lá atrás, porque ele fez lá atrás por responsabilidade do PS, que teve de chamar a Troika porque pôs o país na bancarrota. Portanto, é preciso ter lata, se me permitem, é preciso ter lata para estar a dizer uma coisa dessas quando ele sabe perfeitamente que aquele programa foi implementado por responsabilidade do PS. E nós é que fomos tirar o país da bancarrota que o PS lá colocou. O PSD, indo para o governo agora, não tem nada a ver com esses tempos. Assim como se tivesse sido o PS a governar nesses tempos, não tinha feito outra coisa diferente porque estava obrigado a cumprir o programa da Troika. Portanto, o Dr. António Costa sabe isto melhor que ninguém. Se é isto que joga para o patamar político, é porque não tem propostas para fazer, prefere isto. E também ouvimos dizer a António Costa que com os números da pandemia a subir seria uma aventura deixar o país nas suas mãos. Como é que vê o recurso a este argumento da pandemia para este ataque dirigido ao PSD? Eu acho que isso vai mais ou menos na mesma linha do resto que ele tem dito e do que eu agora acabei de dizer. Eu não nego que gerir em pandemia é muito mais difícil do que gerir sem pandemia, isso é absolutamente evidente. E também, considerando essas dificuldades, também não tenho andado aqui a apontar os erros que o Partido Socialista e que o Governo fez na gestão da pandemia, porque fizeram coisas bem e fizeram coisas mal. Mas eu reconheço que na situação em que se estava, era óbvio que qualquer governo ia fazer coisas má. Fizeram pior do que é necessário? Eu acho que sim, mas nem tenho jogado sequer com esse argumento, porque acho que para as eleições de domingo o que é importante é o futuro, são as propostas que nós temos para o futuro e a confiança que nós conseguimos incutir nos portugueses para o futuro. Não é estar a dizer mal dos outros e particularmente, permanentemente mal do passado, quando inclusive o PS tem muitas culpas no cartório naquilo que foram esta governação, desde 95, desde 1995. O PS governou 19 anos, sabe eu, quase todo o tempo, e nós 7. Começou antes desta campanha por pedir um bom resultado, depois ouvimos-lo pedir uma vitória. Hoje, tanto em Guimarães como aqui em Arcos de Alvez, já ouvimos falar só de uma grande vitória. Acredita mais na maioria hoje, é isso? Acredito, isso é evidente que acredito. Eu sempre acreditei que o PSD podia ganhar estas eleições. Agora, enfim, que o PS ia à frente também era a minha opinião. Não muito, mas um bocadinho à frente. Mas à medida que os dias têm avançado, nota-se que efetivamente todo aquele enorme grupo de indecisos, de pessoas que estão na sua vida, então não andam cá a pensar em quem é que votariam se houvesse eleições, porque não há eleições. Mas agora vai haver eleições e as pessoas começam a pensar, bom, havendo eleições, em quem é que eu voto?
E eu julgo que todo o comportamento do PSD ao longo destes últimos 4 anos, não só, mas agora, desde que eu estou na liderança do PSD, é um comportamento que oferece confiança às pessoas. Eu não mando aí a comportar como um líder da oposição vulgar, que está sempre a dizer mal de tudo e sempre a gritar contra tudo. Porque ninguém vota para primeiro-ministro em alguém que diz muito bem mal dos outros. Isto não é programa para nada. Portanto, aquilo que o país quer é um primeiro-ministro responsável e que saiba ter sido responsável na oposição, porque depois também é responsável no governo, seguramente. Só não respondeu à minha pergunta. Se hoje a maioria é mais provável e possível ou não. E portanto, com este trajeto, eu acho que a probabilidade de nós ganharmos era evidente. Hoje, com o apoio popular que vamos vendo, acho que essa probabilidade é mais alta do que era há um mês atrás. Ontem Pedro Nuno Santos disse que se acha que se ele é o papão, então que vote em António Costa. Neste momento está mais preocupado com um António Costa que pode perder as eleições e ir embora, já disse, ou com um Pedro Nuno Santos que nesse cenário se pode coligar à esquerda. Quem é que o preocupa mais? Bem, a mim o que me preocupa mais é que haja portugueses que possam não entender que para evitar que o Dr. António Costa continue primeiro-ministro, não tenham de votar no PSD. Têm de votar no PSD alguém cujo primeiro objetivo é que o Dr. António Costa e o Partido Socialista não continuem a governar. Quem tem esta preocupação tem, naturalmente, de votar no PSD, porque é o único partido que neste momento está capaz de ganhar ao PS e substituir o Primeiro-Ministro. E esse voto, eu acho que à medida que os dias avançam, é cada vez mais claro. Mas não me preocupa se o António Costa perder as eleições e Pedro Nuno Santos eventualmente pode negociar à esquerda e formar um governo? Isso eu já disse, mas isso resolve-se, isso é evidente, mas isso resolve-se votando no PSD em força. Se votar no PSD em força, isso já não acontecerá. E o líder do PSD, ainda mais uma questão. Com esta onda de confiança de que fala e com 5 dias de campanha pela frente e reforçando essa ideia de maioria, ainda vamos ver o líder do PSD a falar em maioria absoluta na reta final de campanha? Acho que não. Acho que não me vai ver a falar em maioria absoluta, porque efetivamente não é pela campanha estar a correr muito bem que eu acho que as maiorias absolutas passam a ser fáceis em Portugal. Neste momento são muito difíceis. E, portanto, também acho que o Dr. António Costa exagerou, porque depois da governação que teve, só faltava agora premiarem-no com uma maioria absoluta. Talvez bem o que é que seria o país no futuro, quando, com tudo isto, que foi a governação do PS e que é a governação tradicional do PS, no fim a resposta dos portugueses é assim, gostamos tanto que até damos uma maioria absoluta. Portanto, eu penso que isso nunca irá acontecer do lado do PS e do nosso lado também é evidentemente muito difícil. Portanto, poder ganhar, sim, claramente. Com maioria absoluta, eu gostaria, mas é muito difícil. Já agora, Obrigado, vamos terminar então. A conspiração de lítio aqui, estamos em dia no especial do Cristiano Castelo, temos a Serra d'Arga. Se não estou em erro, acho que não vem a palavra hoje no programa do PSD. O que é que quer fazer sobre essa matéria? O lítio, ou seja, o que for da mesma... Portanto, toda essa componente tem de ter estudos de impacto ambiental e esses estudos têm de ser respeitados. É verdade que nós precisamos do lítio, precisamos até para a própria renovação da energia precisamos do lítio, mas também não podemos agredir o território de uma forma completamente gratuita. Portanto, é absolutamente imprescindível ter os estudos de impacto ambiental e, na sequência dos estudos de impacto ambiental, e se for para fazer, negociar, obviamente, com as câmaras municipais e com as entidades locais para minorar tudo isto ao máximo e fazer ou não fazer, ou fazer com o maior equilíbrio possível.